continuidade aos nossos estudos na Palavra de Deus no livro de Josué, eu gostaria de convidar que nós abríssemos no capítulo 9 do livro de Josué. Vamos ler alguns versículos, os versículos de 1 a 9, depois 14, 16 e 22, 23. Nós vamos ler uma porção considerável desse capítulo e uma outra porção do capítulo 10, versículos de 1 a 15, para termos uma base das Escrituras, para fazermos as considerações que queremos fazer neste livro. Bom, Josué 9, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Versículo 14. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Versículo 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Em seguida, capítulo 10. Nós vamos ler de 1 a 15. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon.
eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor amado, nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua palavra. Desejosos, Senhor, de receber da tua palavra. Na verdade, Senhor, nós sabemos que precisamos da tua palavra. Nestes dias em que vivemos, Senhor, em que há tantas fontes de informação, em que há tantos canais eletrônicos por todos os lados, disputando, Senhor, a nossa atenção, a nossa mente. Nós queremos agora voltar as nossas mentes e os nossos corações para ti. E pedimos que a tua palavra ela possa operar aquela lavagem de água, limpando-nos daquilo que não é teu, limpando-nos das poluições desse mundo, limpando-nos, Senhor, do espírito desse mundo. Por isso, torna viva a tua palavra agora para nós, Senhor, que ela realmente seja uma espada de dois gumes, que ela venha e penetre, e separe o que é da alma e o que é do espírito, que ela venha trazer discernimento dos pensamentos e propósitos do coração, Senhor, trazendo a tua luz. Senhor, que não fiquemos intocados, que não fiquemos, Senhor, como somos, que não recebamos a tua palavra apenas na nossa mente, mas que estejamos abertos para que o teu Espírito fale aos nossos corações e transforme-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Oramos, Senhor, agradecidos desde já, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado o livro de Josué. Hoje não vamos fazer um resumo mais amplo. Apenas queremos nos lembrar que já entramos na terra de Canaã, né? Essa terra que, em figura, no Antigo Testamento, nos lembra da entrada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa terra de Canaã, na qual os filhos de Israel entraram, ela é a nossa Canaã espiritual. É aquele lugar em que o Senhor já nos assentou, né? Efésios nos diz que ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já fez isso. Mas nós precisamos experimentar essa terra, nós precisamos tomar posse dessa terra. Essa terra é uma terra muito rica. Por isso que Efésios fala muitas vezes das riquezas, né? Naqueles 3 primeiros capítulos. Então, aqui nós vimos que, ao entrar em Canaã,
já passamos por duas batalhas muito importantes, né? A Batalha de Jericó, que foi a primeira, e a Batalha de Ai, que foi a segunda. Em Jericó, nós descobrimos a primeira dessas riquezas insondáveis de Cristo que nós devemos conquistar, que é o seu perfume, a sua fragrância. O nome Jericó significa perfume, e ele representa, a cidade de Jericó representa as potestades, que querem impedir que essa fragrância de Cristo seja exalada por nós, os seus filhos, a sua igreja. E aqui nós vemos que, muitas vezes, o nosso erro é que, ao invés de nós nos achegarmos ao Senhor, ao invés de nos achegarmos à sua cruz, ao seu maravilhoso sacrifício, à sua obra completa, e essa cruz que nós contemplamos, ela nos leva à nossa cruz. E quando nós tomamos a nossa cruz, nós vamos colher aquelas mudas que nos farão um jardim de aromas para o Senhor. Nós vimos lá em Cantares, no capítulo 4, que a noiva, ela sobe ao monte da mirra, ao outeiro do incenso, e de lá ela volta. Ela volta e planta um jardim. E aquele jardim, os aromas daquele jardim atraem o noivo. E o vento norte e o vento sul sopram ao mesmo tempo. O Espírito Santo sopra e o perfume de Cristo é exalado. Isso atrai o noivo, isso dá testemunho do noivo. Esse é o caminho indicado pela conquista de Jericó. Mas ao invés de nós irmos até a cruz de Cristo e lá entendermos o que é a nossa cruz, nós permanecemos com o nosso próprio cheiro. E o nosso próprio cheiro, nosso cheiro natural, só identifica nós mesmos, a nossa pessoa, ao invés de identificar a fragrância de Cristo. Mas, se nós seguirmos ao Senhor na batalha de Jericó, nós participamos da vitória do Senhor sobre essa potestade. E então, a fragrância é liberada na igreja. E essa é a primeira conquista de Canaã. E por ser a primeira, e por ter esse tema, nós vemos como o perfume de Cristo é importante para Deus. Essa é a primeira conquista. Não esqueça, essa conquista ela deve ser mantida, sustentada a cada dia. É algo individual de cada crente, cada cristão, mas também é algo corporativo que é mantido na comunhão dos santos. Essa é a conquista de Jericó, o perfume de Cristo manifestado no seu povo, na sua igreja. A segunda riqueza a conquistar é a riqueza representada na Batalha de Ai. E nós vemos que Ai significa montão ou ruína. Mas, curiosamente, nós vemos que nas proximidades de Ai, na verdade, por trás de Ai, existe uma outra cidade, que ela não está tão visível, que é a cidade de Betel. E nós vemos que as duas cidades estão aliadas. Ai significa montão, ruína, mas Betel significa a casa de Deus. Nós sabemos, nós vimos na vez anterior, sobre o sonho de Jacó, né? Que viu aquela escada que subia até o céu, e os anjos de Deus subiam e descendo. E nós lembramos lá do Evangelho de João, quando o próprio Senhor disse, logo que encontrou os seus discípulos, ele falou que eles veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O nosso Senhor Jesus é essa escada. Mas o nosso Senhor Jesus veio para edificar a sua igreja. E Betel significa a casa de Deus. E nós vimos que o montão de ruínas de Ai é aquele empecilho, aquele obstáculo para que cheguemos a Betel. Por isso que Ai precisa ser destruída, para que possamos chegar a Betel. O montão representa entulhos, entulho doutrinário, entulho teológico, entulho filosófico, entulho de usos e costumes, entulho de experiências particulares, entulho de exclusivismos, de liberalismos e muitas outras coisas que têm impedido os santos
de estarem juntos em Cristo Jesus e assim conquistarem a realidade da igreja de Betel, a casa de Deus. Cristo é a nossa escada celestial, mas ele tem ficado, muitas vezes, irmãos, em segundo plano, por causa do nosso entulho religioso, por causa das nossas ênfases particulares. Nós temos acrescentado, muitas vezes, coisas a Cristo, e essas coisas se tornam um montão. Isso precisa cair por terra. E, graças a Deus, quando isso cai por terra, nós vemos que Betel pode se tornar uma realidade. A casa de Deus. O lugar de Deus, da habitação de Deus com seus filhos na terra. O lugar da conexão, a porta dos céus, a conexão celestial. O testemunho de que o céu se faz presente na terra hoje. Essa é Betel. Essa é a segunda conquista. Ai e Betel. Então, nós chegamos no capítulo 9, que é o que nós já lemos hoje. Vamos ver os capítulos 9 e 10, porque tratam de Gibeão, essa cidade chamada Gibeão. Né? Nós já vimos que no final do capítulo anterior, o capítulo 8, Josué, após a vitória de Ai, ele foi até Siquém, obedecendo o mandamento de Deus através de Moisés, que estava lá em Deuteronômio 11, 29. Né? Nós já vimos isso, né? Lá em Deuteronômio 11, 29, diz: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. E eles foram até lá. Josué, os príncipes e o povo foram até Siquém. E lá eles confirmaram a aliança com Deus, né? Em obediência ao mandamento de Deus. Lá eles gravaram a lei de Deus naquele altar de pedras toscas. Né? Claro, havia muitos inimigos ao redor, havia muitas coisas para conquistar. Os inimigos já estavam alertados que o povo de Israel já tinha subido aos montes. Mesmo assim, Josué, assim que conquistou a entrada nos montes de Canaã, ele não se apressou a seguir adiante com a conquista. Ele se apressou em obedecer ao que o Senhor já havia ordenado antes, para depois seguir com a conquista. E esse é o espírito correto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui essa imagem aqui. Vamos ver aqui. Na verdade, eu quero a anterior. Essa imagem aqui. Esse mapa, irmãos, ele mostra o acampamento de Sitim, né, nas planícies de Moabe aqui, a rota dos israelitas atravessando o Jordão e chegando aqui na cidade de Jericó, aonde eles circundaram 7 vezes, as muralhas caíram e eles tomaram. Gilgal, o acampamento está aqui, e aqui em verde o percurso até Ai, né? O percurso da emboscada que veio pelo sul e da outra emboscada que veio pelo norte, e a batalha contra Ai. Aqui vocês podem ver como Betel é pertinho de Ai. Né? Betel está aqui, Ai está aqui, já na região montanhosa. Aqui embaixo é a planície, toda essa parte aqui. Tá? Bom, em seguida eles fizeram esse percurso que está em azul aqui, até Siquém, né? Onde está o Monte Ebal, né? E o Monte Gerizim, o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Aqui vocês veem a Siquém, né? Hoje em dia é Nablus, na Cisjordânia, né? Cidade palestina. Mas aqui, neste local, nesse vale, vocês têm o Monte Gerizim aqui do lado esquerdo e o Monte Ebal do lado direito. O Monte Ebal seco, árido, o Monte Gerizim com vegetação. Né? Então, aqui foi pronunciada a bênção e no Monte Ebal a maldição, né? E aqui foi erigido o altar. Ô, Cláudio. Pois não. Eu acho que está aparecendo o mapa errado, viu? Mapa errado.
Deixa eu ver aqui. Vamos de novo lá. Esse aqui é o primeiro mapa. Aí. Esse é o segundo mapa, desculpe, para um pouquinho. Primeiro mapa é esse aqui, ó. É o mapa em que aparece Jericó, Gilgal, Isso. o Rio Jordão, tá? Em seguida, aqui essa foto, está aparecendo a foto? Não está aparecendo a foto? Eu estou vendo pela tela de sua palavra que não, né? Não. Então, aqui, para mostrar, então, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que sair da apresentação. Selecionar Eu vou o selecionar a F5 imagem. e apresentação. E a apresentação, eu vou selecionar a imagem e mostrar só a imagem. Aqui, ó. Tá. Então, aqui. Share screen. Agora está aparecendo, né? Sim. Tá. Tá, então, essa imagem aqui que os irmãos não viram antes é a imagem da cidade de Nablus, hoje em dia na Autoridade Palestina, né? Mas a cidade de Nablus ela fica no meio do vale entre o Monte Gerizim, que está à esquerda, e o Monte Ebal, que está à direita da imagem. Tá? O Monte Gerizim ele é coberto de vegetação, porque o Monte Gerizim ele recebe o orvalho da noite que o vento traz do norte, do Monte Hermon e das montanhas nevadas do norte de Israel. Agora, o Monte Ebal, à direita, ele é diferente, porque ele recebe, do outro lado, ele recebe o vento que vem do deserto, do Negev, no sul de Israel. É um vento quente e seco. Por causa disso, uma montanha tem vegetação abundante e a outra é seca. O Monte Ebal, o monte seco, árido, é o Monte da Maldição, onde foi erigido o altar. O Monte Gerizim, o Monte da Bênção, do lado esquerdo, é o monte com vegetação. Então, essas imagens, duas imagens para o momento agora. Continuamos entrando, então, no capítulo 9. Né? Então, estamos falando que, depois de irem a Siquém e pronunciarem a bênção e a maldição em obediência ao mandamento de Deus, eles voltaram para Gilgal. E lá eles receberam uma visita, a visita dos gibeonitas. E os irmãos sabem o que aconteceu. Né? Nós já lemos o texto e eles foram enganados. Né? Aqueles heveus, eles eram bons atores e eles se fantasiaram adequadamente, ensaiaram o seu discurso e foram tentar convencer ao povo de Israel de que eles eram distantes. Eles não eram dali da região e, portanto, poderiam fazer aliança. Por que será que Josué e os anciãos de Israel foram enganados? O versículo 14 do capítulo 9 nos diz: os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Essa é a razão básica. Eles tomaram da provisão, ou seja, eles assumiram de que esse assunto eles poderiam decidir por conta própria. Eles já tinham aprendido a lição de Ai, que vocês lembram que anteriormente eles foram derrotados na primeira batalha de Ai, porque aqueles espias que Josué enviou haviam voltado dizendo que não precisa todo o povo, 2 ou 3 mil são suficientes. E eles foram com 3 mil e foram vergonhosamente derrotados. E eles aprenderam a lição, que nas batalhas de Canaã, eles precisavam depender do Senhor. Nas guerras de Canaã, eles não podiam ir por conta própria. Então, essa lição ficou enraizada neles. O Senhor é que tinha que dar estratégia de guerra, né?
Cada vez que houvesse uma batalha, eles tinham que buscar o Senhor e entender qual era a estratégia, né? Eles não podiam se empolgar com as vitórias e se tornar autoconfiantes, como aconteceu em Ai na primeira vez, né? Tinham que buscar o Senhor, ouvir o Senhor, manter a comunhão com o Senhor, né? Eles poderiam, por exemplo, né, irmãos, eles poderiam ter achado, após serem derrotados em Ai na primeira vez, que a derrota acontecera porque eles não repetiram a estratégia de Jericó, né? Aí eles poderiam ter pegado a arca e os sacerdotes com as suas trombetas e tentar ir até lá. Ainda bem que eles não fizeram isso. Ainda bem que a lição foi bem aprendida. Não se tratava de repetir Jericó. Irmãos, nós podemos, às vezes, com base em coisas que aparentemente dão certo, experiências bem-sucedidas, nós podemos tornar isso um padrão. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque quando nós tornamos uma experiência, mesmo que positiva, mesmo que bem fundamentada, mesmo que sendo do Senhor, se nós assumimos a repetição disso, isso já não é mais uma experiência com o Senhor, isso se chama tradição. E a tradição é a base da religião. Temos sempre que ouvir o Senhor de forma viva e nova. Perceba, irmão, como a estratégia em Ai, ela foi completamente diferente de Jericó. Não teve arca em Ai. A arca não acompanhou os filhos de Deus. Vocês imaginem o espetáculo da arca, né, subindo a montanha, saindo correndo com o povo em fuga e depois voltando, né? Não teve os sacerdotes com aquelas trombetas de chifre de carneiro. Foi muito diferente. Foi um grupo principal, como isca, e duas emboscadas, dois grupos escondidos, um vindo pelo sul, outro indo pelo norte, fechando uma pinça por trás da cidade de Ai. Você lembra que lá em 1 Samuel 4, os israelitas estavam tentando vencer os filisteus. E eles inventaram de levar a arca. Eles devem ter pensado na vitória de Jericó. Então, eles tomaram a arca e os sacerdotes, os dois filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, e foram ao campo de batalha contra os filisteus. Irmãos, todos lembram? Vocês lembram qual foi o resultado desse episódio? Derrota total. 30.000 mortos. Os sacerdotes Ofni e Finéias foram mortos também. E a arca foi tomada pelo inimigo. Esse é o resultado final da tradição, da superstição. Mas graças a Deus que Josué e os príncipes do povo ouviram ao Senhor e não foram pelo caminho da tradição, da religião humana, da superstição. Por isso houve a vitória em Ai. Contudo, eles foram enganados pelos gibeonitas. Se viesse um exército contra eles, armado, para atacá-los, certamente a lição de Ai estaria presente nas mentes deles. Eles saberiam como agir. Mas o inimigo mudou a sua estratégia. E o inimigo, nosso inimigo Satanás, ele é astuto, sutil. E agora ele envia uma embaixada de atores fantasiados para enganar os filhos de Israel. Era algo muito diferente e eles não perceberam o estratagema. Eles foram enganados pelas aparências externas e também pelas palavras, porque vocês podem ver que eles vieram distante, vieram dizendo: viemos de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Eles tinham um discurso. Eles disseram que haviam visto a sua fama e tudo quanto ele fez no Egito e aos dois reis dos amorreus, né, Seom e Og. Então, eles tinham uma aparência e tinham um discurso, palavras. No entanto, eles foram enganados. Porque era necessário ver por trás dessa aparência, por trás dessas palavras. Irmãos, só a nossa comunhão com Cristo
nas regiões celestiais, pode nos dar discernimento de todas as coisas. Quando nós estamos convivendo com o Senhor no trono celestial, quando nós estamos, por um lado, em comunhão com Ele no céu, mas, por outro lado, seguindo os seus passos, porque Ele se move aqui na terra. E hoje nós somos seus seguidores, onde quer que Ele vá. Então, quando nós estamos fazendo isso, então nós adquirimos uma perspectiva celestial. Esse andar com o Senhor, em comunhão com Ele no céu, seguindo seus passos na terra, nos dá uma perspectiva. Esse andar nos dá uma sensibilidade ao Espírito. E isso nos mostra o que está por trás das aparências. Se nós formos medir as coisas pelas aparências, nós seremos enganados. Mas o Espírito Santo pode nos dar esse discernimento. Em Números 14, 24, se diz algo a respeito de Caleb, que é um dos personagens desse livro de Josué que nós estamos estudando. Ali diz, porém o meu servo Caleb, palavras de Deus, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Visto que nele houve outro espírito. Em Caleb havia um espírito diferente do que havia naqueles 10 espias que não creram. E nós nos perguntamos que espírito, que outro espírito é este? É o Espírito de Cristo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo, irmãos, não é qualquer espírito. E nós, muitas vezes, erramos ao alimentar uma ideia muito vaga de quem é que é essa pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes, nós temos uma noção vaga de que esse Espírito Santo é uma força, é uma capacitação, é uma coisa meio indefinida, que nos dá poder, que nos dá sabedoria, que nos dá muitas outras coisas. Ele se manifesta em nós, ele nos dá vitória. Sim, o Espírito Santo, ele nos concede poder, ele nos concede graça, ele nos concede sabedoria, sim, mas vê-lo apenas como um poder, como uma capacitação, é uma visão muito limitada do Espírito Santo. E existem alguns versículos da palavra de Deus que são muito preciosos a respeito disso. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui nós vemos o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Cristo. Filipenses 1, 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Espírito de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Espírito de Cristo. Atos 16, 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Vocês percebem aqui, irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo. Amados irmãos, nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, nós vemos o Senhor Jesus falar a respeito do Espírito Santo. E ali o Senhor nos diz várias coisas nesses 3 capítulos. Ele diz que o Espírito Santo, o Consolador, que ele enviaria, não falaria de si mesmo, mas falaria da parte dele, do Senhor.
O Espírito Santo, capítulo 14, versículo 26, nos lembraria do ensino do próprio Senhor Jesus. 15, 26, ele nos diz que o Espírito Santo daria constante testemunho do Senhor. 16, 14, o Senhor diz que o Espírito Santo glorificará o Senhor ao receber o que é dele e nos anunciar. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele não é uma força independente, ele é uma pessoa da Trindade que foi enviada a este mundo para que o Senhor se tornasse real para nós. Então, irmãos, nós só vamos entender o mover do Espírito Santo se nós conhecermos a vida de Cristo. O Espírito Santo se move hoje nas mesmas linhas em que o Senhor se moveu nessa terra. O Espírito Santo vai nos conduzir a uma vida segundo a vida que o Senhor viveu nessa terra. Então, para nós entendermos o mover do Espírito Santo, é necessário que nós conheçamos o Senhor, que nós tenhamos comunhão com o Senhor, que nós cresçamos no conhecimento do Senhor. Se nós não conhecemos o Senhor e não crescermos nesse conhecimento dele, nós não conseguiremos experimentar o que é ser cheio do Espírito, o que é andar no Espírito. Ser cheio do Espírito não significa, irmão, ser cheio de alguma força, de algum vigor espiritual, independente da vida de Cristo, independente do caráter de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo, cheio da vida de Cristo, do falar de Cristo, do pensar de Cristo, do encargo de Cristo, da obediência ao Pai de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é andar no Espírito. Então, é muito importante que nós vejamos isso, porque essa comunhão constante com o Senhor, que nos faz ser cheios do Espírito Santo, e aí nós podemos discernir. Nós não seremos enganados pelos gibeonitas, pelas aparências, pelo falar deste ou daquele. Quando nós convivemos com o Senhor, nós podemos perceber onde Ele está e também aonde Ele não está. Todos nós sabemos distinguir o cheiro de uma boa comida e também o cheiro de coisas estragadas. Um é bem diferente do outro. Um nos atrai, o outro nos repele. Essa é uma faculdade natural que nós temos, o olfato. Mas o Espírito Santo quer nos dar uma faculdade superior a essa. Discernir o que é de Cristo e o que não é dele. Não se trata, irmão, de você saber o que é bom ou o que é mal. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se trata de você saber o que é justo ou o que é injusto. O que é santo ou o que é pecaminoso. Mas se trata de perceber se Cristo está ali ou se ele não está. O nosso parâmetro é esse. Nós conhecemos ao Senhor. Nós temos ouvido o Senhor nos falar. Nós somos ovelhas que não vão seguir a voz de estranhos, porque conhecemos a sua voz. Essas coisas a gente não faz, em primeiro lugar, por análise, mas é algo no nosso espírito. Claro que a mente vai cooperar, a mente renovada vai cooperar com isso, mas isso vem do nosso espírito. Como nós estamos conhecendo o Senhor, ele é a nossa referência espiritual. A pessoa dele, o caráter dele, é a nossa referência para julgar todas as coisas. Assim, nós não seremos enganados. Assim, os gibeonitas não vão nos enrolar. Porque as aparências e as palavras, elas serão medidas pelo que está por trás delas. Quanto de Cristo está ali. Aqui nós vemos a estratégia do inimigo. O nosso inimigo, ele é mentiroso por excelência.
João 8,44 diz que ele é mentiroso e é o pai da mentira. A mentira se originou nele. E ele sabe enganar, mentir como ninguém. Nós sabemos porque todos nós fomos mentirosos por natureza. E até hoje, muitas vezes, nós nos deixamos enganar por ele. Porque nós também amamos a mentira, nós também nos usamos da mentira. Nós sabemos que o nosso inimigo ruge como leão, mas ele não é leão. Portanto, ele só faz barulho de leão para assustar, porque ele gosta de manipular o poder da morte. O inimigo nos ameaça com a morte. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 2, 14 e 15, falando do Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes, carne e sangue, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amados irmãos, o Senhor, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, pela sua obra, ele tirou o poder da morte do inimigo. Então, não tema. Ele quer assustar. Ele vai tentar te assustar. Mas ele já perdeu o poder da morte. A morte não está nas mãos dele. Morte e vida estão nas mãos do Senhor. Ele é um mentiroso. Ele mente para nos enganar. Desde o jardim do Éden, desde o início da humanidade, ele faz isso, né? Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, 11, que Satanás não deve alcançar vantagem sobre nós, por isso não lhe ignoramos os desígnios. Ele quer nos assustar, ele quer nos apavorar, ele quer apresentar a morte, ele quer apresentar coisas terríveis para nos assustar e nos enganar, e de alguma forma nos manipular e nos fazer entrar nos seus enganos. Mas nosso Senhor já venceu. E nós não precisamos temer, nem nos assustar. Eles foram enganados pelos gibeonitas porque eles tomaram da provisão. Coisa terrível, né? Essa expressão, tomaram da provisão. Isso se aplica para nós, irmãos. Nós tantas vezes tomamos da nossa própria provisão e não consultamos ao Senhor. Versículo 14 diz que eles não pediram conselho ao Senhor. Os gibeonitas não eram como Raabe. Raabe reconheceu o Senhor. Raabe reconheceu o povo do Senhor. Raabe percebeu a necessidade da salvação do Senhor. E aqueles espias foram a oportunidade dela ser salva. Os gibeonitas, eles tinham disfarces, mentiras e palavras bem religiosas. Eles nada falaram das vitórias de Jericó e de Ai, porque isso trairia a proximidade deles. Mas, no entanto, Josué e os príncipes não discerniram isso. O povo, obviamente, murmurou contra os príncipes por essa falha de discernimento. Eles tinham que honrar a palavra, a aliança que fizeram em nome do Senhor. O Senhor nos ensina que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Portanto, qual foi a solução? Fazê-los escravos da casa de Deus, como está no versículo 23. Rachadores de lenha e tiradores de água. Rachadores de lenha para o altar de sacrifícios, para as ofertas queimadas. Tiradores de água para a bacia, para as lavagens. É claro, né, irmãos, que essa aliança não foi no sentido de que eles seriam tolerados ali dentro
de Israel com os seus costumes idólatras e imorais. Isso seria inadmissível e certamente foi erradicado deles. O compromisso de Josué e dos príncipes, segundo o versículo 15 aqui, foi apenas de conservar-lhes a vida. Mesmo assim, isso criou um precedente perigoso em relação ao que Deus havia determinado. Mas essa foi a solução. E, curiosamente, esses gentios foram colocados muito perto da casa de Deus. O seu destino era, quando a casa de Deus fosse estabelecida, eles estariam ali, provendo para a casa de Deus, recebendo as influências espirituais daquele lugar. E aí nós vemos que até mesmo nos deslizes do seu povo, a providência de Deus, ela superabunda. Então, com esse episódio e com os aprendizados, novos aprendizados dele, nós chegamos ao capítulo 10. E aí, quando nós chegamos ao capítulo 10, nós vemos que Deus, na sua providência, utiliza, mais uma vez, essa falha do seu povo para o bem do seu eterno propósito. Aqui nós vemos que Gibeão não foi conquistada. Era uma cidade que deveria ser conquistada, né? Gibeão significa lugar elevado, né? Cidade elevada, lugar elevado. Não foi conquistada. O povo de Israel não entrou, não possuiu essa cidade. Quando aconteceu esse evento em que eles foram enganados, nós vemos que acontece um intervalo na campanha. É como se Josué e os príncipes e todo o povo se retirassem novamente para Gilgal e talvez estivessem meditando nesse novo fracasso e estivessem sondando com humildade ao Senhor, aguardando a instrução dele quanto ao próximo passo na conquista da terra. Então, por um tempo, não sabemos quanto, dias, semanas, Israel ficou no acampamento de Gilgal, aguardando para saber qual era o próximo passo. Então, nós vemos que os inimigos de Israel decidem lutar contra Gibeão. Então, o Senhor usou uma aliança dos próprios cananeus contra a cidade de Gibeão, que havia se tornado aliada de Israel. E essa guerra vai dar o próximo passo na campanha de conquista de Canaã. Ou seja, Josué vai descobrir qual é o próximo passo quando os 5 reis se juntam para atacar Gibeão e os gibeonitas pedem socorro a Josué. É claro que Josué, no primeiro momento, e o povo de Israel imaginam que isso é simplesmente proteger aquele que tinha aliança com eles. Josué sobe as montanhas de noite. Os adversários de Israel sabem que, caso os israelitas viessem, eles subiriam a montanha de Ti e seriam vistos. Mas aqui existe, outra vez, uma estratégia espiritual. A chegada sobre os inimigos é inesperada. A princípio, irmãos, parece uma estratégia assim, um pouco... uma estratégia realmente estulta, né? Uma estratégia sem sabedoria. Por quê? Porque os soldados de Israel sobem as montanhas, né? E eles vão subir mais de 1.000 metros em terreno montanhoso durante a noite, chegando cansados ao lugar da batalha. Mas a luta é muito curiosa. Se os irmãos acompanharam a leitura, os irmãos vão ver ali no versículo 10. O Senhor os conturbou. Essa palavra, conturbou, no hebraico ela tem o sentido assim, os dicionários bíblicos nos dizem isso, né? O Senhor os conturbou, o Senhor causou um distúrbio destruidor no meio deles. Eles
eles ficaram perturbados e apavorados. E aí eles não conseguiram reagir nessa luta e fugiram. E encontraram uma rota de fuga na direção oposta. E Israel foi atrás. Na verdade, irmãos, não foi Israel que foi atrás. Veja só o versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu. Quem os feriu? O Senhor. Com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo. Quem os foi perseguindo? O Senhor. Pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Novamente o Senhor. Claro, o povo estava junto. O povo estava ali lutando. O povo estava com as suas espadas na mão guerreando contra o inimigo, sim. E foi instrumento do Senhor. Mas quem estava lutando era o próprio Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, o que é aquela visão que nós vimos lá em Josué 5, do príncipe dos exércitos do Senhor. É esse príncipe que está lutando. Ele continua com a sua espada desembainhada e ele vai à frente do povo de Israel. Essa visão, ela é muito necessária. E aqui nós vemos o Senhor indo à frente e derrotando os inimigos. Aqui nós vemos também que os guerreiros deveriam estar cansados dessa subida de madrugada. E então nós vemos que Josué ora. Nós podemos explicar isso aqui, meus irmãos, de várias maneiras. Nós sabemos que, seja qual for a maneira, foi um milagre do Senhor. Alguns autores dizem que realmente o Senhor parou o sol e parou a lua, né? Isso seria algo extraordinário, porque isso envolveria algo no sistema solar inteiro, né? Mas isso também pode ter sido algo mais simples, né? Muitos autores dizem que o Senhor concedeu o alívio do calor por uma camada de nuvens que veio e bloqueou a radiação direta ao longo do dia. E que, ao mesmo tempo, refletiu o sol poente até mais tarde, né? E essas mesmas nuvens trouxeram a chuva de pedra. Nós não sabemos, irmãos. Não, o que importa é que foi o Senhor que deu a vitória. O método foi o método divino. O planejamento de Josué foi apenas o de madrugar e subir a montanha à noite, para surpreender o adversário. E provavelmente isso foi o Senhor também, embora o texto não nos diga, foi o Senhor que inspirou Josué a tomar essa atitude. O levantar cedo, subir a montanha à noite, fala da nossa cooperação em obediência ao Senhor. Mas, de resto, é o Senhor que vai à frente, conturbando os adversários. O Senhor, inclusive, apedrejou os adversários do céu com pedras de gelo tão grandes que mataram tanta gente, que o texto nos diz, 10, 11, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos, a espada pelos filhos de Israel. Que maravilha! Josué ora, a sua oração provavelmente foi feita de manhã, no início da luta. E a oração de Josué pedindo que o sol e a lua parassem. O sol parasse em Gibeão, no leste. A lua no vale de Aijalon, no oeste. Ou seja, estendendo a luminosidade de todas as formas. Josué estava atento. Quando ele viu o início da batalha, quando ele viu os exércitos envolvidos, ele percebeu que precisava haver uma vitória completa. Então ele pediu ao Senhor, Senhor, eu preciso de tempo. Me dá tempo para que os adversários sejam desbaratados completamente. E ele orou. E isso mostra, irmãos, que nós temos que orar antes da batalha, mas que nós também temos que orar durante a batalha. A nossa comunhão com o Senhor, ela tem que ser contínua, constante. Antes, durante
e depois, para que a vitória não seja menor do que ela deveria ser. Por isso que a palavra nos exorta a orarmos sem cessar. Ou seja, manter uma atitude de oração. Manter uma atitude sempre pronta a elevar os olhos, os nossos corações ao Senhor e entregar a Ele todas as coisas, sejam pequenas, sejam as grandes. Então, orar sem cessar. Essa é a batalha contra os 5 reis. Essa batalha aqui não foi uma guerra de conquista, porque Josué subiu desde Gilgal para atacar Gibeão, atacar os inimigos que cercavam Gibeão, né? Ele não veio atacar uma cidade, ele veio livrar a cidade de Gibeão do cerco pelos 5 reis dos cananeus. Portanto, essa batalha aqui é uma batalha diferente da batalha de Jericó e da batalha de Ai e Betel, porque essa batalha contra os 5 reis não trata da posse de uma cidade. Então, aqui, o que nós ganhamos são lições de combate espiritual, né? Então, sempre lembremos, irmãos, estamos lendo Josué em conjugação com Efésios. Efésios 6,12 nos diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos nessa luta. Devemos estar nela. Essa é a vida cristã no plano mais alto. Combate do Senhor. Nós temos várias citações. Paulo, quando se dirige a Timóteo, ele diz, em 1 Timóteo 1,18, esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Ao fim dessa epístola, 1 Timóteo 6,12, novamente Paulo diz, combate o bom combate da fé. E na segunda epístola a Timóteo, 4,7, Paulo fala aí de si mesmo. E vendo que o seu martírio se aproximava, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Portanto, a vida cristã no plano mais alto, queridos irmãos e irmãs, é uma vida de combate. O bom combate da fé. Somos chamados a esse combate. Estamos nesse combate? Lembre-se, esse combate não é contra o pecado e contra a carne. Ele não é um combate para resolver situações pessoais nossas. Nós temos as nossas lutas pessoais e devemos enfrentá-las com a graça do Senhor. Mas aqui nós temos um outro combate, que é um combate num outro plano. Quando os nossos combates já se tornaram o segundo aspecto e o combate do Senhor se tornou o primeiro. Esse combate é um combate relacionado ao eterno propósito de Deus, a sua igreja. A igreja que ele prometeu que edificaria e está edificando. É um combate relacionado aos negócios do Pai, porque o Pai tem negócios nessa terra. Quais são os nossos negócios nessa terra, irmãos? Será que são os negócios do Pai? O Pai está investindo nessa terra. Os nossos investimentos estão alinhados com os dele? Deus está trazendo o seu reino nessa terra. Ele está formando o seu reino em nós e na igreja. E logo ele vai nos levar daqui e nos trazer para que o seu reino seja implantado nessa terra. Então, hoje, nós estamos numa guerra de conquista contra principados e potestades que querem impedir a manifestação do eterno propósito de Deus, a manifestação da igreja como noiva, sem mancha e sem ruga, ao completar dos negócios do Pai e a manifestação do seu reino eterno. A vida cristã, no plano mais alto, é vivida neste combate, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Então, essas 3 batalhas que nós vimos até agora, Batalha de Jericó, Batalha de Ai e Betel, e a batalha
contra os 5 reis, elas são muito diferentes. O ponto comum é que o Senhor vai à frente e concede a estratégia. Nós precisamos sempre, irmãos, nesse combate espiritual em que nós estamos, se nós estamos engajados nesse combate, se nós entramos, aceitamos o desafio, então precisamos depender do Senhor. No caso da batalha contra os 5 reis, nós vamos notar que a estratégia foi dada no decorrer da batalha. Os 5 reis fugiram de Israel, e Israel os perseguiu. Após percorrer uma boa distância em direção ao sul, então foi que Josué começou a entender o que Deus tinha feito. Deus tinha levado para o sul de Canaã o exército de Israel, porque ele tinha a intenção de que o exército conquistasse aquelas cidades no sul. Então o Senhor permitiu que o inimigo provocasse aquelas 5 cidades, para que ele, Deus, pudesse trazer o seu povo para conquistar todo o sul de Canaã. E aqui eu quero mostrar para os irmãos um último mapa. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui. Agora eu estou vendo aqui que os irmãos estão vendo o mapa que eu quero mostrar mesmo. Tá? Então, aqui os irmãos estão vendo, né, no azul aqui, os reis amorreus de Laquis, Jarmute, Hebron, Eglon, eles estão aqui, Jerusalém, eles todos se unem e vão em direção a Gibeão, que está aqui. Ah, Gibeão. Está aqui, né? Então, esses reis todos se movem nessa direção porque eles não querem atacar a Israel. Eles querem atacar a cidade que fez aliança com Israel, né? Então, a partir daí, Josué se move desde Gilgal até Gibeão. Ele sobe de noite e ataca de surpresa. O que acontece? O Senhor os confunde, o Senhor apavora e eles saem em fuga desabalada por aqui. A fuga desabalada tem chuva de granizo gigante em cima deles. E como a pontaria de Deus é precisa, irmãos, porque morrem milhares dos inimigos de Israel e nenhum israelita é atingido pelo granizo, né? Isso é algo maravilhoso. E eles fogem aqui em direção ao sul e vão fugindo e vão fugindo. E é aqui nessa fuga que Josué se dá conta que o Senhor está chamando ele para que ele conquiste toda essa região aqui, né, ao sul de Israel. E é aqui, então, que começa a campanha do sul. Essa campanha do sul, ela, então, não é uma campanha que Josué planejou e pensou, vamos conquistar o sul. Não. Uma campanha que ela foi deflagrada, ela começou porque os inimigos vieram. E Josué foi à caça dos inimigos e os inimigos fugiram para o sul, né? Então, destas cidades dos 5 reis, né, nós vamos descobrir que 3 dessas cidades eram cidades que são conquistadas nessa campanha. Então, a partir do versículo 28 do capítulo 10 de Josué, nós vamos ver que a atenção muda, né? Terminou a história da guerra contra os 5 reis e agora começa a guerra de conquista do sul da terra de Canaã. Então, a partir do 28, vocês vão ver ali que são mencionadas 7 cidades. Maquedá, Libna, Laquis, Gezer, Eglon, Hebron e Debir. Essas 7 cidades são conquistadas. Daqueles 5 reis, 3 correspondem a essas cidades. Hebron, Laquis e Eglon. Outras 2 cidades ficaram para conquistar depois, que são Jerusalém e Jarmute. Tá? Então, eu gostaria, então, de olhar com os irmãos essas cidades do sul que foram conquistadas, porque aí a questão já é não apenas batalha,
mas a questão é posse. E quando nós estamos olhando estas cidades, que no capítulo 12 de Josué, elas são listadas, 31 cidades são listadas no capítulo 12, né, do versículo 7 até o versículo 24, né? Nós estamos olhando essas cidades como correspondendo às insondáveis riquezas de Cristo. Nós queremos entender quais são essas riquezas. Nós sabemos que lá em Deuteronômio está dito que o povo de Israel usufruiria do trigo, da cevada, das azeitonas, das oliveiras, dos frutos da terra, das vinhas, do vinho produzido por aí, dos minérios extraídos do chão, da água abundante, todas as coisas. Mas essas são figuras. E quando nós chegamos a Canaã, nós vemos que é necessário conquistar cidades. Essas cidades, elas são paralelo com principados e potestades descritos em Efésios 6, que representam riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que a palavra, ela não é um livro meramente humano. É um livro divino que foi revelado aos homens. E, portanto, toda a palavra, ela é fruto do soprar de Deus. Toda a palavra é inspirada, mas, na verdade, ali o texto diz, toda a palavra é expirada. Ela é como se fosse Deus, o fôlego de Deus, que foi soprado e formou a palavra de Deus. Então, toda a palavra é inspirada por Deus. Ela é perfeita, ela tem sentido. E aqui nós vemos que essas 31 cidades, elas têm títulos. Os nomes delas representam estas riquezas. Nós já vimos isso em Jericó, com a fragrância de Cristo. Nós já vimos isso em Ai e Betel, como o montão, a ruína, que tenta nos impedir de alcançar a casa de Deus, a igreja de Deus, porta dos céus. Agora, essas 7 cidades do sul vão nos dar mais um pouco desse panorama. Eu gostaria de olhar com os irmãos, não as 7 cidades, até para termos tempo, né? Não podemos nos estender muito. Tem 2 cidades ao final, que elas merecem uma atenção muito importante, Hebrom e Debir. Numa próxima vez, nós vamos tratar dessas 2 cidades, tá? Até mesmo porque elas são mencionadas nos capítulos 14 e 15 de Josué, e aí nós vamos ver junto com o capítulo 14 e 15. Né? Mas as primeiras, essas 5 primeiras, eu gostaria de meditar rapidamente com os irmãos sobre o significado espiritual da conquista dessas 5 cidades. A primeira delas é Maquedá. O que é Maquedá? O significado de Maquedá é lugar dos pastores ou acampamento dos pastores. A raiz etimológica dessa palavra no hebraico, ela está ligada à marcação do gado. O que isso nos fala? Irmãos, esse lugar é um lugar de pastoreio do povo de Deus. Em Maquedá, o povo de Deus é pastoreado. Nós sabemos que no Novo Testamento nos é referido em Efésios 4:11, que existe na igreja o ministério pastoral. O ministério do pastor, que muitos autores conjugam com o do mestre, o pastor-mestre, ou seja, aquele que pastoreia e ensina. Não apenas ensina, mas também cuida, supervisiona, vai, acompanha, né, e ensina, segundo a palavra de Deus. Esse ministério pastoral, ele deve estar presente na igreja de Deus. Ele é muito importante. Ele trata daquelas pessoas que amam e servem aos filhos de Deus, muitas vezes ao custo de suas próprias vidas, seu próprio tempo. Eles fazem tal como o bom pastor fez e faz conosco hoje. O nosso bom pastor, o nosso Senhor. Não confunda, irmão, o ministério pastoral com o governo da igreja. A tradição, ela colocou o pastor como um administrador que governa a igreja. A igreja, ela é governada coletivamente, né, por presbíteros ou bispos.
duas palavras querem dizer a mesma coisa, né? Então, não confunda o ministério pastoral com o governo da igreja, né? Cada serviço tem a sua área de atuação. E isso deve ocorrer sob a presidência do Espírito de Cristo. Nós devemos orar que Deus conceda pastores à sua igreja. Pessoas que pastoreiem. Não importa o título está ali, porque existe esse ministério. Mas nós devemos entender muito mais isso, irmãos, como um encargo que nos leva a atuar como pastores do rebanho, mesmo que não tenha título algum. Mas também há em Maquedá o pastoreio mútuo dos filhos de Deus, pois os filhos de Deus são responsáveis uns para com os outros, pelo seu bem-estar. Lá em Mateus 24, no discurso profético do Senhor Jesus, ele fala assim, Mateus 24, 45, 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Veja, quem é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos. Você percebe, irmão? Aqui nos é dito, o Senhor está nos dizendo que o Senhor nos confiou a cada um de nós os nossos próprios conservos. Aqui o Senhor não está dizendo quem é, pois, o pastor fiel e prudente a quem o Senhor confiou as suas ovelhas. Não. Aqui a referência é servo com outros servos, os conservos, que nem ele. O Senhor confiou os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Isso quer dizer que na igreja, cada um de nós, a cada um de nós o Senhor confiou os nossos conservos, aqueles que estão ao nosso redor, para que nós demos a eles o sustento a seu tempo. Esse é o chamado do Senhor. E quando ele vier, bem-aventurado aquele a quem o Senhor achar fazendo isso. Isso deve ser uma atividade contínua. Isso é Maquedá. Isso é o acampamento dos pastores. Todos pastoreiam, todos alimentam uns aos outros. Mas o inimigo tem impedido essa realidade. Construído muros ao redor de Maquedá, impedindo que haja esse pastoreio, fazendo com que os irmãos fiquem fechados em si mesmos, fiquem esperando ser pastoreados, esperando ser visitados, esperando receber o sustento, e que nunca pensem em buscar os seus irmãos para servi-los. Muitos de nós pensam na igreja como um lugar de reuniões para serem assistidas. Mas Maquedá é o acampamento dos pastores, daqueles que querem alimentar, suprir, encorajar, edificar uns aos outros. Em Maquedá também, o gado é marcado. Isso nos fala nas marcas de Jesus, que Paulo menciona lá em Gálatas. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O caminho da cruz faz marcas em nós. Nós somos marcados no pastoreio. Nós somos marcados no convívio uns com os outros. Provérbios nos diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Provérbios também fala, 27, é o mesmo capítulo, né? O primeiro é 27, 17, esse que eu vou falar agora é 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Meus irmãos, a marcação do gado fala de identidade. Quando se vê a marca no gado, se sabe de quem ele é. É nessa marcação que somos formados como filhos de Deus à imagem de Cristo. É nesse pastoreio mútuo que isso é formado em nós. E aí, então, há testemunho de caráter celestial na terra. Dentre os filhos de Deus sempre haverá diferenças, diversidades, mas isso muitas vezes é salutar. Contudo, nós somos avessos a isso e nós fugimos disso. Não fujamos do pastoreio que há em Maquedá. Conquistemos Maquedá.
o lugar dos pastores, o lugar da marcação do rebanho. A segunda conquista de Josué é a cidade de Libna. O que significa Libna? Libna é um adjetivo, brancura, significa brancura. E vem da palavra Labã, que significa branco, alvo, que é usada no Salmo 51:7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No Novo Testamento, nós vemos várias menções a respeito do branco, né? Como sinônimo de santidade, de pureza, né? Apocalipse 1:14 fala que a cabeça e os cabelos do Senhor, né, que João viu, eram brancos como alva lã, como neve, né? Em Apocalipse 3:4, quando o Senhor fala à igreja de Sardes, ele fala, né, que ali em Sardes havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão comigo, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andar de branco, porque a brancura também é característica do Senhor. Lá em Apocalipse 19, quando o Senhor vem com seus exércitos para o Armagedão, nós vemos que seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, irmãos, Libna nos fala da santidade do nosso andar em Canaã. É uma santidade radiante, ela reflete luz, ela resplandece. É a santidade do próprio Senhor. Essa santidade nos permitirá andar com Ele e vir sobre as nuvens com Ele. Hoje em dia, nós vivemos um tempo em que a santidade é cada vez uma coisa mais difícil de compreender. Irmãos, nós vivemos num mundo em que o pecado, a corrupção e a imoralidade estão não somente sendo tolerados, mas legalizados e reconhecidos. Por causa disso, principalmente as gerações mais jovens têm dificuldade em entender esse conceito. Os nossos jovens, eles nasceram nessa geração, eles nasceram nesse contexto. Os mais velhos, eles estão percebendo a grande degradação que nós vivemos no presente momento, porque já viveram um tempo passado. Estão vendo a corrupção crescente. Por isso, Libna precisa ser conquistada. Essa potestade precisa ser derrotada. Suas muralhas precisam ser quebradas. Porque ela procura ocultar a santidade e fazer a santidade desconhecida. E quando Libna é conquistada, então a santidade do povo de Deus se manifesta. O povo de Deus, hoje em Canaã, ele está testemunhando dessa santidade na terra. Essa santidade precisa ser vista hoje, irmãos. Nesse contexto de corrupção. Ela não precisa ser apenas dita, falada, pregada, ela precisa ser vivida. Mateus 5, Sermão do Monte, o Senhor nos diz: vós sois o sal da terra. Sal. Conservação. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, sal da terra, conservação da degradação, luz do mundo, testemunho da glória, da verdade. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é Libna, isso é brancura, isso é a conquista do testemunho da santidade e da pureza de Cristo no meio do seu povo hoje. O Senhor nos leve a essa conquista. Laquis, penúltima cidade. Vamos correr, mas vamos chegar lá.
Não é a penúltima, é a antepenúltima. Laquis significa inconquistável, invencível. Mas ela precisa ser conquistada. Por quê? Porque nós precisamos ser feitos invencíveis. Porque não somos. Essa cidade nos fala dos vencedores da igreja. Romanos 8,37 nos diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Efésios 6,13 nos fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de terdes vencido tudo. Para isso que nós somos chamados, irmãos, para essa vitória. 1 João 2,13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Apocalipse 2, 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esse é o destino daqueles que vencerem. Autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Queridos irmãos, existem vencedores na igreja, e existe uma igreja de vencedores. Veja a igreja de Filadélfia. Deus deseja esse testemunho de Filadélfia, mas o inimigo está empenhado em impedir esse testemunho. Por isso é que Laquis precisa ser conquistado. Laquis significa invencível, inconquistável, vencedor. Laquis fala desse chamamento. Nós somos chamados não apenas para sobreviver, não apenas para suportar, não apenas para viver do modo como for possível e aguardar o chamamento para o céu. Nós somos chamados para vencer aqui, mais que vencedores por meio de Cristo. Há uma vitória a alcançar, irmãos. Hoje, agora, antes de nós partirmos, Laquis nos fala desse chamamento. Que tomemos Laquis juntos e a vitória do Senhor seja manifestada. Gezer, o Gézer, não sei qual é a pronúncia aqui. Gezer significa porção, divisão. Significa algo que foi cortado de um todo. Em árabe, a palavra é jazira, significa uma ilha. Uma ilha é uma porção que foi cortada da terra, né? Nesse sentido. A porção, a divisão aqui nos fala da nossa porção em Canaã. Nós temos uma herança nessa terra. Na nossa experiência de igreja, nós temos uma porção. Caleb conquistou Hebrom e foi lá morar. Nós sabemos que Josué também teve a sua porção, né, em Efraim. Hebrom, para onde Josué foi, não vamos ver hoje Hebrom, ela tem o seu significado espiritual. Irmãos, a nossa herança pessoal em Canaã é muito importante, mas ela não é só para nós. O deleite é corporativo, o deleite é coletivo. Por causa disso, nós temos a nossa herança para conquistar, para administrar, porque os outros serão beneficiados com a nossa conquista e com a nossa administração do que conquistamos. Vocês lembram? As 12 tribos lá em Deuteronômio foi falado da riqueza da terra. Uma tribo viveria junto ao mar grande. Essa tribo pescaria o peixe do mar e ela compartilharia o peixe com aqueles que morassem na montanha, que não têm como ter peixe. Mas aqueles da montanha, eles têm como ter vinhedos, e eles podem compartilhar as uvas e o vinho com aqueles que têm peixe. É assim que funciona na terra. Nós temos a herança do Senhor, que é o todo, mas nós temos a nossa herança. E essa herança é para compartilhar com os nossos irmãos e irmãs. Nós somos responsáveis. Se nós mal administrarmos a nossa herança, os nossos irmãos vão sofrer. Nós vimos que a campanha militar, em Josué de 1 a 12, é para todo o povo. Todos vão à guerra, todos conquistam tudo. Mas depois disso, a partir do capítulo 13,
A terra é dividida e cada tribo deve completar a conquista na sua parte da terra. E aí nós notamos que começam a acontecer vários problemas. Muitos inimigos não são expulsos. Muita terra fica sem ser conquistada. Queridos irmãos, quando nós não somos fiéis com a nossa porção, todos vão perder. O inimigo deseja nos fazer esquecer que somos responsáveis na casa de Deus. Mas isso precisa ser enfrentado. Gezer precisa ser conquistada e mantida, para que Canaã seja experimentada em plenitude por todos. Gezer é a nossa porção, a nossa herança, para compartilhar com os nossos irmãos. E por fim, Eglon. Eglon significa touro jovem, novilho. Portanto, a cidade de Eglon significa o lugar destes touros jovens. O termo se refere a um touro novo, cheio de energia, cheio de vigor. Não é o touro recém-nascido, aquele novilho que recém-nasceu. É um novilho que já é crescido, ele é quase um adulto, né? O que esse lugar dos touros jovens nos fala? Ele nos fala dos jovens na igreja. A geração jovem. 1 João 2, 12 e 14 é o texto que nós usamos para entender Eglon. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Queridos irmãos, aqui nós vemos que a vida da igreja ela é caracterizada por esses 3 estágios de crescimento dentre os filhos de Deus. Nós temos os filhinhos, aqueles mais novos, que eles sabem que seus pecados são perdoados. Eles nasceram de novo e eles conhecem o seu pai, eles sabem buscar o seu pai. Mas existe uma segunda geração que são os jovens. E por 2 vezes esse texto nos diz que eles vencem, eles têm vencido o maligno. É no presente, é algo contínuo. E claro, tem os pais, que são aqueles mais crescidos, mais maduros. Os jovens são fortes, são vigorosos, naturalmente e espiritualmente. A palavra de Deus permanece neles. E por causa disso, eles têm vencido o maligno. Meus irmãos, esse é o chamamento para os jovens na igreja. Quando nós temos filhinhos, jovens e pais na igreja, nós temos uma situação de equilíbrio. Nós temos uma situação natural. Os pais, eles são mais experientes, eles são mais maduros, e com a sua experiência e maturidade, eles conseguem enxergar as coisas e dar uma estabilidade para a igreja do Senhor. Os jovens, eles são energéticos, eles têm aquela energia típica da sua idade, e eles fazem com que a igreja seja dinâmica. E por causa disso, os filhinhos se multiplicam, eles são ganhos desse mundo, eles são gerados, são trazidos para dentro da igreja. Essa é uma situação natural, mas o inimigo, ele deseja edificar as muralhas de Eglon, porque ele quer aprisionar os jovens lá dentro. E ele quer fazer com que isso venha a romper esse equilíbrio na igreja. E que a igreja seja destruída pela falta dessa parte tão importante, que são as gerações mais jovens. Por isso é muito importante que Eglon seja conquistada. E que estes touros jovens, estes novilhos, sejam liberados para que a sua força, a palavra de Deus neles e a vitória sobre o maligno deles venha dar vigor ao povo de Deus. É muito importante, irmãos. Nós vemos hoje em dia como os jovens são atacados. Como esse mundo de incertezas econômicas, políticas, como esse mundo deixa os jovens ansiosos,
preocupados com o seu sustento, com o seu futuro, com a sua renda, com o seu casamento. Quantas situações em vida acontecem? Jovens que se unem com um rapaz, com uma moça, e que às vezes não têm a mesma visão, e que um tem um desejo pelo Senhor, o outro não tem esse desejo, e isso acaba estragando a família que daí surge. Meus irmãos, é preciso conquistar Eglon para que esses touros jovens possam ser liberados. Essa potestade precisa ser destruída. E os jovens desamarrados, para que, com eles juntos, todo o povo de Deus possa usufruir da terra de Canaã. Este é o significado de Eglon. Irmãos, nós passamos bastante rápido por isso, mas, infelizmente, não podemos ir adiante. Já passamos demais até do nosso tempo. Então, se os irmãos acharem interessante, os irmãos podem retornar nessas 5 cidades que foram descritas e podem, dali, até tentar amplificar essas coisas, né? Mas isso nos mostra quão rica é essa terra que nós temos que conquistar, quão importantes são essas conquistas, né? A santidade de Líbna, que é a brancura, o pastoreio de Maquedá, a vida vencedora e vitoriosa de Laquis, a porção que nos foi dada em Gezer e a juventude liberada em Eglon. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza nessa conquista da terra de Canaã e nos dê a experiência nesta carreira terrena que ainda temos pela frente, de manifestar as insondáveis riquezas de Cristo em testemunho. Vamos orar. Senhor, obrigado pela maravilhosa terra de Canaã. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que essas conquistas são tão maravilhosas, mas, Senhor, só Tu pode nos conduzir. Obrigado, Senhor, porque nós vimos pelas batalhas de Ai e de Jericó, e também pela batalha contra os 5 reis, que sempre é Tu que vais à frente. É Tu que desbaratas o adversário. É Tu que rompes as muralhas e libera essas riquezas. Senhor, nós queremos entrar nesse combate. Nós queremos gastar nossa vida para que essas riquezas sejam liberadas e manifestadas na Tua casa, nestes dias de vida que Tu nos dás. Então, Senhor, nos conduz, encoraja, anima os nossos corações, Senhor, e nos permite ir adiante nisso. Nós Te agradecemos e pedimos que Tu continues a falar o nosso coração, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.